Boa tarde e acompanhe agora o resumo da semana. Acompanhe as principais notícias no resumo da semana. Bodiva justifica a nomeação da filha do Presidente da República por ela ser técnica antiga do órgão e ser competente. SADC oculta a decisão tomada para mitigar o impacto da Covid-19 nas economias da região. Populares da Baixa de Cassange consideram-se abandonados pelo governo. Michelle Obama considera que se Donald Trump for reeleito presidente, os Estados Unidos estarão numa situação pior do que se encontram. Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral mantêm ocultas as medidas que poderão adotar para mitigar o impacto socioeconômico da Covid-19 nas economias da região. Mas não detalham que tipo de medidas serão essas. A opção dos líderes da SADC em ocultar as medidas que foram adotadas durante a 40ª Cimeira presidida pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi, na qualidade de presidente da comunidade, impossibilita os empresários da região e as populações em geral de avaliar se as decisões são favoráveis ou não, de acordo com as necessidades empresariais e de consumo locais. A Cimeira da SADC foi também marcada pelo apelo da FLEC, Frente de Libertação do Estado de Cabinda, aos líderes da presente na Cimeira para que condenassem o governo angolano pelo facto de este administrar a província de Cabinda desde o dia 11 de novembro de 1975, período em que Angola viu-se livre da ocupação colonial portuguesa. O grupo autoproclamados independentistas exige a retirada do governo angolano do território cabindense, alegando que a circunscrição não é parte de Angola, tendo em conta o Tratado de Simulambuco. A Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva, sublinhou em nota posta a circular de que a nomeação para administradora executiva de Cristina Lourenço, filha do presidente João Lourenço, se trata de um mero regresso a casa, por ela já ter trabalhado na instituição entre 2014 e 2016, bem como pelo facto de ser uma pessoa competente. Na referida nota de imprensa, a Bodiva esclarece ainda que a nomeação surgiu da necessidade de completar a composição do Conselho de Administração na sequência da resignação de um dos seus administradores. A presente explicação da Bolsa de Valores angolana surge em resposta às recentes notícias e textos de opinião que concluem ter havido indícios de nepotismo na nomeação da filha do presidente João Lourenço, a administradora da Bolsa de Dívida e Valores de Angola. O Jornal de Angola reagiu no artigo de opinião publicado ao conteúdo de um texto também de cariz opinativo redigido por Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios, num órgão de comunicação social português especializado em economia e finanças. No referido texto de Celso Filipe, o jornalista considera que a nomeação da filha do presidente João Lourenço ao cargo de administradora executiva da Bolsa de Valores de Angola vulnerabiliza o chefe de Estado angolano, tendo em conta os seus discursos. Entretanto, os argumentos esgrimidos por Celso Filipe não passaram despercebidos, tendo o Jornal de Angola cedido um espaço de suas páginas a uma cidadã angolana, Angelina Capella, até então anônima, que defendeu que a nomeação nada tem que ver com nepotismo, mas que resulta de competência da jovem nomeada. No mesmo diapasão, o jornalista e ativista Rafael Marques considera que a polêmica em torno do assunto é mera distração. O jornalista Carlos Alberto foi suspenso de todas as atividades da entidade reguladora da comunicação social por ser membro do Serviço de Informação e Segurança de Estado, SINS, informou o porta-voz da ERCA, Paulo Mateta. Entretanto, o jornalista reagiu à decisão do colégio, tendo na sua conta de Facebook sublinhado que na ERCA há muitos que eram e que ainda são operacionais do SINS, bem como da Brigada Nacional de Defesa, que foi a agência de espionagem da UNITA ao tempo de Jonas Savimbi. Em jeito de desabafo, Carlos Alberto escreve: já me tiraram de todas as redações de Angola, Rádio Nacional de Angola, TPA e LAC. Nem na ERCA posso ficar. Cometi algum crime? Matei alguém?
Eu estou à espera que o presidente da ERCA faça um despacho oficial da minha suspensão das reuniões da ERCA, lê-se na nota publicada pelo referido jornalista. De recordar que Carlos Alberto assumiu há algumas semanas ter tido uma passagem nos serviços de inteligência e segurança do Estado em 2007, depois de um passe do então Sinfo, contendo a sua foto e assinatura, ter posto a circular nas redes sociais. No entanto, a direção da ERCA não tem dúvidas de que o escriba continua no ativo no SINS. Os populares da Baixa de Cassange, em Luanda, uma localidade que foi alvo de uma reportagem da televisão portuguesa SIC Notícias, na qual a estação calculou haver 200 crianças em subnutrição grave e sem apoio governamental, queixam-se da falta de serviços básicos e do aumento da criminalidade, como nos conta a repórter Rita Pascoal. Este é o cenário que vivem os moradores do bairro Baixa de Cassange, entre Cobras e Ravinas, como se pode ver. Estes dizem que sentem-se agastados e clamam pela pronta intervenção da administração local para a resolução dos seus problemas. Nós aqui também o governo tem que ver. A situação aqui, até os gatos roubam até de dia, como não, bandido, essa vala aqui, essa nossa vala aqui, onde dormem os bandidos. Essa casa daqui, tiraram toda a chapa, até de tudo. É nosso também, esse polícia que estão aqui, não tem unidade física, não está aguentando. A polícia também segura o delinquente, ele deixa embora, assim como vão viver esse povo. E também a situação do governo, olha, deixa eu falar, o governo tem que nos apoiar nesse momento. E nós também estamos sofrendo muito mais nesse bairro de Cassange. Não temos energia, não temos água, sempre com um bairro de 200 kwanza, como que vamos viver essa situação? Essa casa para já, o governo tem que ver mesmo essa hora da minha casa. Eu também já não tenho situação, não tenho condição de comprar terreno ou de alugar uma casa. Queremos que o governo tenha que apoiar essa minha casa que está mal aqui. E apoiar, mas nos ajudar mesmo todo esse Baixa de Cassange. Baixa de Cassange está mal mesmo, estamos mal. Nós estamos o primeiro tempo que estamos pessoas de fora, não sei como que vamos viver nesse momento. Era o Sr. Miguel Domingos Mateus, proprietário da residência que aparece nas imagens e que, à semelhança de muitos, suplica por apoio. Os caros internautas e radiovintes poderão acompanhar essa reportagem na íntegra na nossa página do Facebook e também no portal da Camunda News. O analista em assuntos internacionais, José Inácio, considera que muitos dos conflitos em África resultam de interesses políticos, muitas vezes alheios ao continente, e que, em particular, o recente golpe de Estado no Mali ocorreu por causa da descrença do povo em relação ao governo de Ibrahim Boubacar Keïta. Sim, podem ser por um lado interesses estrangeiros, como podem ser também interesses nacionais de pequenos grupos que pretendem estar aqui em frente da governação destes países. A África tem um problema que é que o modelo de gestão não é um modelo de gestão inclusivo. As políticas econômicas, elas não são inclusivas, são extrativas, ou seja, aquilo que o país produz é retirado e beneficia apenas uma elite e não beneficia a maior parte da população. Então, isso também é uma coisa que gera muito descontentamento e faz com que a população acabe por se rebelar muitas das vezes sobre isso. Vem na base daquilo que também a população defende, que é uma má gestão da economia nacional, isso do Mali, a corrupção, os níveis de corrupção e o aumento da violência estrutural, isto é, a privação dessa população daquilo que são as benesses de que deviam gozar, questões sociais básicas, vamos assim dizer. Então, isto gerou uma falta de confiança por parte do governo. A população deixou de confiar no governo de Ibrahim Boubacar e quando as Forças Armadas perpetuaram assim o golpe de Estado, tiveram um forte apoio da população.
Ouvíamos o especialista José Inácio, que apela aos chefes de Estados e de governos, sobretudo africanos, a pautar por um comportamento de transparência e boa governação. De sublinhar que o último golpe de Estado no Mali, perpetrado pelas Forças Armadas no dia 18 de agosto de 2020, foi condenado por diferentes líderes mundiais. Por exemplo, o presidente angolano disse estar atento aos acontecimentos e avisou que nada justifica o golpe de Estado. No mesmo diapasão, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo condenou o ato em comunicado e apelou às partes a dialogarem e a respeitarem as regras estabelecidas pela comunidade dos Estados da África Ocidental. A antiga primeira-dama dos Estados Unidos da América, Michelle Obama, considera que se Donald Trump foi reeleito presidente, o país estará numa situação pior do que se encontra. Em seu discurso, através de um vídeo transmitido pelo Jornal de Notícias português, Michelle Obama fez um apelo ao voto a Joe Biden, tendo recordado que, face à ignorância do atual chefe de Estado norte-americano quanto ao perigo que representa a Covid-19, o país registrou a morte de mais de 150 mil norte-americanos e a economia encolheu drasticamente. More than 150,000 people have died. And our economy is in shambles because of a virus that this president downplayed for too long. Because whenever we look to this White House for some leadership or consolation or any semblance of steadiness, what we get instead is chaos, division, and a total and utter lack of empathy. Empathy. That's something I've been thinking a lot about lately. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can. And they will if we don't make a change in this election. If we have any hope of ending this chaos, we have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it. Dias depois desse apelo ao voto de Michelle Obama a Biden, o antigo presidente Barack Obama também entrou em ação, tendo tomado Donald Trump por incompetente e de ser uma ameaça para a democracia do país. Com esta notícia, nós colocamos um ponto final ao nosso resumo da semana. Estas e outras notícias, os internautas e radiovintes poderão acompanhar ainda no nosso portal de notícias, Camunda News. Bom final de semana. Bom final de semana e fiquem com Deus.